Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem lhes fala é o professor Adilson Benevides, do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Estamos mais uma vez aqui para conversar um pouco com vocês a respeito, agora desta feita, da edificação. Edificação através dos dons. Existem vários dons, espirituais que estão disponíveis a todos aqueles que buscam a Deus. Inclusive, Paulo ele fala desse assunto em 1 Coríntios 14. Eu estou enfatizando 1 Coríntios 14 porque existe uma necessidade muito grande de instrução dentro desse capítulo, que é um capítulo que trata extensamente a respeito dos dons espirituais e como exercê-los, principalmente a disciplina que deve se haver para com as línguas estranhas, que em muitos lugares não é exercida essa disciplina, e o valor que deve haver para a profecia, em detrimento das línguas estranhas. Bem, eu queria ainda falar um pouquinho sobre essa questão de edificar a si mesmo, eu já comentei, recentemente, que quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus, conforme diz o texto já introdutório de 1 Coríntios, capítulo 14. O versículo 4 diz que o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E o que é essa edificação? Essa edificação é como se eu estivesse fazendo uma construção, Na verdade, a igreja em Efésios, ela é comparada a um edifício, Paulo fala que nós fomos edificados, a igreja do Senhor foi edificada, sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lá em 1 Coríntios, o próprio Paulo também fala que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já existe, aquele que já foi posto, sobre aquele que já foi posto. E qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja, como se fosse o alicerce. Então, cada culto que o crente vai, ele recebe uma bênção, ele recebe uma instrução, ele recebe um poder, ele recebe uma graça, ele recebe um talento, um dom, ele aprende algo novo. Isso é uma edificação, Isso é a edificação para o cristão. O tempo vai passando, ele vai indo aos cultos e ele vai aprendendo como melhor servir a Deus e como ele pode interagir no meio do corpo para ajudar outras pessoas a crescer também na fé. À medida que ele faz essa caminhada, ele vai ganhando experiência, ele vai caminhando para atingir a maturidade cristã, ou seja, ser semelhante a Jesus. Não é algo fácil, leva uma vida, chegar a ser semelhante, parecido com Jesus, mas essa busca constante, é que faz valer a pena o cristianismo. E nessa questão da edificação, as línguas estranhas, elas conseguem edificar o crente, O crente que ora, o crente que busca a Deus, Falando em línguas estranhas, ele recebe graça, ele recebe fortaleza, Ele recebe entendimento até de textos sagrados, quando ele está ali falando em línguas estranhas, o próprio Espírito Santo, ele o mostra o sentido de uma verdade. Eu mesmo sou testemunha disso, quantas vezes eu já orei a respeito de textos que foram me revelados através da oração. Como é maravilhoso, como dizia Spurgeon, quando o aço da oração bate, e sai faísca na pedra, como uma espada bate numa rocha, sai faísca e traz-nos uma interpretação bem interessante. Então, continuando, 1 Coríntios 14, Paulo diz que eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas estranhas, a não ser que interprete, para que a igreja receba a edificação. Existe uma carência de profetas em nossos dias, Enquanto nós vemos multiplicar-se o número de pessoas que têm o dom de falar em línguas estranhas e têm o dom de falar em variedade de línguas estranhas, nós estamos vendo uma diminuição do número de profetas.
Inclusive, tem até igreja que não permite profecia, né? Tem igreja aí que não pode haver jamais profecia. O que, no nosso modo de entender, olhando para o Novo Testamento, é algo errado, né? A profecia não pode ser suprimida. A profecia, ela fazia parte da vida da igreja primitiva, assim como as línguas estranhas não podem ser suprimidas, porque elas também faziam parte da vida da igreja primitiva. No entanto, tanto a profecia quanto as línguas, elas estão debaixo de ordem, estão debaixo de uma decência, estão debaixo de uma organização, né? Veja o que Paulo diz. E agora, irmãos? Se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Então, de que adianta ficar gritando línguas estranhas, né? Para quê? Por quê? Vai edificar quem? Um certo culto de circo de oração, eu fui interpelado por uma irmã que veio até mim, veio falando em línguas estranhas. E eu gosto dessas coisas, gosto quando isso acontece. Ela pegou na minha mão, peguei na mão dela, e ela continuou falando em línguas estranhas. E eu não fechei os olhos, eu fiquei olhando para ela. Bom, eu quero a mensagem. E aí, a mensagem? A mensagem. Não tinha mensagem nenhuma, era somente, né, dancinha e línguas, e mais nada. Então eu não fui edificado, gente. Eu não fui edificado, não recebi a bênção, né? Então isso aí é a ausência do ensinamento dentro desse assunto. Paulo diz que se ele fosse ter com eles falando em línguas estranhas, não aproveitaria nada, né? Se não falasse por intermédio de revelação, né? Algo recebido de Deus e entregue, né? Se não falasse por meio da ciência, ou seja, utilizando o entendimento. Inclusive, o próprio Paulo diz aos Romanos no capítulo 12 que o nosso culto deve ser racional, deve ser com raciocínio. Não é um culto só emocional, né? Não é só emoção. Às vezes as pessoas acham que Pentecoste é trazido pela emoção. Não, é o contrário. O Pentecoste provoca a emoção. Não é a emoção que traz o Pentecoste, né? Ou seja, a presença de Deus, né? O barulho não vai trazer a presença de Deus à congregação, não. Mas é a pregação da palavra, a ministração da palavra que traz a presença de Deus à congregação. De nada adianta eu ficar falando em línguas estranhas, Paulo está dizendo, se não falava a vocês através de revelação, através de ciência, entendimento, né? Ou da profecia, ou da doutrina, ou seja, o ensinamento o corpo de ensinamentos cristãos, né? Que é a doutrina, né? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que não têm vida, né? Fazem som, seja flauta, seja cítara, né, instrumentos musicais, não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, os próprios instrumentos musicais, se não tiverem uma harmonia, né, não tocam uma música, né? Se tudo ficar bagunçado, não sai uma música. Tem que haver uma harmonia, né? O culto é um lugar de harmonia, onde a presença de Deus, ela manifesta-se, né? O fato de você ter liberdade, as pessoas dizem, mas aqui é a liberdade, né? O fato de você ter liberdade não é chancela para criar bagunça na igreja, não, para criar bagunça no culto, não. Jamais, né? Culto é lugar de ordem e decência. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, né? De forma que as pessoas possam entender. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Pense em quantos cultos em que pessoas vão, sobem e descem do altar, falam e falam e falam e não se fazem entender. E para reforçar sua mensagem, que já não é uma mensagem, né? Elas gritam línguas estranhas. É para dar aquele ar de temor, de que Deus está me usando. Não! 1000 vezes não. Não é isso que 1 Coríntios capítulo 14 diz, né? Se você vai falar uma mensagem, fale de forma inteligível, de forma que as pessoas possam entender. E nesse ponto, a profecia ou a interpretação é sim superior às línguas estranhas, né? Quando eu profetizo, eu edifico os outros.
né? O próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 12, ele diz assim: assim também vós que desejais dons, procurai sobejar neles para edificação da igreja, né? Todo objetivo dos dons e do seu uso deve ser a edificação da igreja. Amém? Que Deus te abençoe, você possa entender aquilo que Deus está falando com você, né? Prestar um culto racional, olhar, prestar atenção em 1 Coríntios capítulo 14, né? Para não cometer erros, né? Para não atrapalhar o culto de ninguém, né? Para não achar que está fazendo algo bom quando na verdade você não está cumprindo. 1 Coríntios 14. Ah, irmão, mas eu sou pentecostal, você não é? Não, eu continuo sendo, irmão, mas eu sou um pentecostal bíblico. Eu sou o pentecostal de 1 Coríntios capítulo 14, né? Não posso concordar com a baderna que hoje se instalou nos cultos, né? A título, eles dizem, de que Deus está agindo. Amém? Eu não vou mais adiante. Que Deus te abençoe. Curta a nossa página aqui do CETEP, o nosso grupo no CETEP, aqui no Facebook, né? Do Seminário Teológico de Pernambuco, e curta e se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Procure lá, digite lá na barra de pesquisa do YouTube, Adilson Benevides, você vai achar o nosso canal. Lá tá cheio de vídeos de vários temas da teologia cristã, né? Se inscreva no nosso canal, Deus certamente ele vai continuar te abençoando. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.